Olá, eu sou o professor Henrique Gambro e seja bem-vindo a mais um episódio de Falando de Gestão. Hoje o episódio é especial para você que é empreendedor, para você que tem vontade de abrir um negócio, para você que está começando. Vamos falar do quê? Sobre MEI, microempreendedor individual. E para isso eu tenho uma convidada muito especial aqui, que é a Liciana Pedroso, e ela é do Sebrae, é consultora do Sebrae. E tenho certeza que todas as suas dúvidas serão respondidas por ela. Tudo bem, Liciana? Oi, professor, tudo bom? Graças a Deus, tudo bem. Seja muito bem-vinda, Luciana. Obrigada. E a história do MEI? Conta para mim. Pois é. A história do MEI, ela tem um tempinho já, né, Sim. professor? O MEI, ele veio para complementar, né, a lei da micro e pequena empresa. Então, Sim. o MEI nasce em 2009, né, com a lei que institui o microempreendedor individual como pessoa jurídica, como Certo. empresa, né? E isso foi muito importante, porque tirou muitas pessoas da informalidade. Sim. Então, muitas pessoas trabalhavam, né, de forma informal e de uma maneira muito simplificada e praticamente a custo zero, Sim. né, se tornam microempreendedores individuais com personalidade jurídica. Então, até você falou do emprego informal, é uma característica do Brasil, né? A ideia da galera no informal, né? É a pessoa que faz brigadeiro, é a pessoa que faz sanduíche, é a pessoa que que presta um serviço de limpeza, alguma coisa. E antigamente essa pessoa ela não conseguia emitir uma nota. É isso? Exato. Essa pessoa, além de não emitir uma nota, ela era invisível, Certo. né? Claro que no sentido figurado da palavra Sim. invisível, né? Mas ela não configurava num benefício previdenciário, Sim. ela não conseguia emitir uma nota fiscal, ela não conseguia prestar serviço para outras empresas, Sim, por exemplo. sim. Então, era uma relação informal que ela tinha. E é importante, professor, porque às vezes quando a gente fala assim, a pessoa trabalhava na informalidade, ela se assusta. Certo. Mas veja, informalidade não tem nada a ver com ilegalidade, Sem dúvida, né? sem dúvida. Então, ela trabalhava ali de forma informal. O que quer dizer Sim. isso? Que ela não trabalhava nem com carteira de trabalho assinado e nem tinha uma empresa registrada em seu nome. Sim. Ela ficava numa seara, tipo, não sei direito o que eu sou. Exato. Né? Eu não sou empregado, mas eu presto serviço. Mas eu também não sou empresa porque eu não tenho um CNPJ, eu não tenho uma nota para oferecer, e muitas empresas pedem nota, né? Exato, né? Porque tem uma série de precauções que as empresas precisam ter, Sim. né? Então, ela contratar uma pessoa física sem registro em carteira, né? Ou o RT, ou, né, o documento de autônomo, ela também sofre uma série de consequências. Sim. Por isso que quando a empresa vai contratar hoje, ela pede uma nota fiscal, ela está Certo. contratando PJ para PJ, pessoa Sim. jurídica para pessoa jurídica. E o MEI, que é o microempreendedor individual, ele tem personalidade jurídica, é uma PJ. Ou seja, fica igualado a uma empresa. CNPJ com CNPJ. Perfeito, perfeito. E o Estado fez isso para dar um ânimo na economia, para fazer a pessoa formalizar o negócio dele. E quando ele formaliza, ele tem vantagens? Tem, é justamente, né, para que essas pessoas pudessem realmente se regularizar, né, que já estavam trabalhando, e hoje nós temos mais de 16 milhões de microempreendedores individuais. Nossa, no país. Que número. Né? Então, é um número extremamente expressivo, Expressivo, né? muito bom. De pessoas que se formalizaram, a gente chama de se formalizar. Sim. E existem muitas vantagens em a pessoa não trabalhar de forma informal e abrir o seu MEI. Sim. Primeiro que ele tem ali o seu CNPJ, e aí ele pode prestar relação de trabalho tanto com pessoa física como pessoa jurídica. Certo. Vou trabalhar para uma pessoa que está me contratando ou para uma empresa que está me contratando, aí com emissão de nota fiscal, se for necessário, e tudo mais. Ele está assistido pelo INSS, pelo sistema previdenciário. Que legal! Né? Então, futuramente, ele vai ter direito à aposentadoria. Se ele tem um acidente de trabalho, ele está assistido. Se ele precisa se afastar por alguma doença, ele tem o auxílio-doença. As mulheres têm a licença maternidade, né? Cumprindo ali a carência, né? Sim.
de pagamento, de contribuição. Então, ele tem uma série de benefícios que uma pessoa que não está nem na condição de PJ e nem na condição de CLT Sim. teria. E que legal, porque eu tenho muito contato como professor com muitas pessoas que trabalham na informalidade. Uhum. E elas têm a maior preocupação em relação a isso. Ela fala, professor, eu não sei do meu futuro, eu não sei como é que eu faço como é que eu vou fazer para me aposentar, se eu tenho uma doença, eu não sei o que fazer, porque quando você está no informal, você não tem esse backstage, né? Essa proteção. E com o MEI tem. Exato. Ai, que Né? O bacana. MEI está assistido pelo sistema previdenciário do INSS, né? Então, mas veja, existem outras formas de você contribuir com o INSS, Sim, né? sim. Aí você pode contribuir lá como autônomo ou recolher o seu carnê, e aí não é a minha especialidade, o ramo Certo. previdenciário, Sim. mas o custo-benefício também é maior do que você ser MEI. Porque o Entendi. MEI, ele tem um valor fixo por mês que ele paga. E Perfeito. dentro desse valor já está o INSS e os impostos federais, estaduais e municipais. Ou seja, fechando a conta é bom negócio para quem é MEI. Exato. É Que uma legal. guia por mês, uma única contribuição, né? Um único Sim. recolhimento, e ele não precisa se preocupar em pagar o ISS, o ICMS, enfim, o INSS, tudo separado numa única guia com vencimento mensal. Perfeito. E qual é o perfil que você vê mais do MEI, assim, dentro da tua experiência? Olha, os prestadores de serviço hoje é o maior número de MEIs abertos. E aí, Sim. dentro, né, dos prestadores de serviço, nós temos um número grande de vários serviços. Então, por Sim. exemplo, nós temos muitas pessoas na área de manutenção predial, e aí, né, vai entrar eletricista, pedreiro, encanador, enfim, esses serviços. A área da beleza é uma área também que tem muitas pessoas cadastradas como MEI, Que né, legal. que também está dentro dos prestadores de serviço. Inclusive, existe, né, que vem para amparar o MEI, uma lei também, que é nacional, que chama Lei do Salão Parceiro. Então, né, que aí é a relação MEI para MEI, claro que tem toda a homologação que precisa ser feita, mas aquele salão de beleza que vai contratar outros MEIs para trabalhar lá, Sim. né, se adequa à lei do salão parceiro, que já é previsto, e consegue ali regularizar com que todos trabalhem de uma forma bem esclarecido o papel Sim. de cada um, né? Porque Sim. dentro de um salão você vai trabalhar provavelmente de terça a sábado, né? Num sistema de percentual, né? Onde o Sim. dono do salão fica com uma parte, o prestador de serviço com outra. Então, para isso, tem a lei do salão parceiro, que já faz a bacana regulamentação disso, previsto pelo MEI. Que visão bacana, né? Já anteciparam. Né? Exato. Porque falou, vai ter uma cabeleireira, vai ter uma manicure, a cabeleireira junto com a manicure, são 2 MEIs. Exato. Como é que faz isso, né? Porque é importante também, né, professor, que a gente tenha a visão de que o MEI não veio para driblar a relação trabalhista. Sim. Né? É uma relação PJ com PJ, ou eu contratando uma pessoa física, né? Uma empresa contratando outra empresa para fazer aquele serviço pontual. Né? Então, a partir do momento que você tem uma relação de compromisso, de horário, de disponibilidade, então, né, precisa se seguir as regulamentações, e aí para isso veio a lei do salão parceiro, para que possa se trabalhar numa relação MEI, PJ-MEI ou MEI com MEI, para que tudo fique estabelecido e homologado. Perfeito. E aí é proteção para a empresa que está contratando e proteção para o MEI, para quem está prestando o serviço. Exato. E dentro disso, Luciano, o que você vê de maior dificuldade? Em quem quer ser MEI e está em dúvida, é falta de informação, porque tem muita gente ainda na informalidade, né? Eu acho que a maior dificuldade é a falta de informação, é o desconhecimento. Certo. Né? Porque a pessoa ela não sabe a quem procurar,
muitas vezes como que eu vou fazer para abrir esse MEI, quais são as minhas obrigações mensais, o que que eu tenho que fazer, como é que eu vou controlar essa empresa, né? Perfeito. Então, existe-se um receio do CNPJ, mas sem conhecer a simplicidade que é você ter um MEI. Não quer dizer que você não tem obrigações, Sim, né? Mas essa simplicidade em se abrir um MEI. sim. E às vezes o medo pode vir até de e se não der certo? Né? A pessoa abre o Exato. MEI e se não der certo? É difícil você fechar um MEI? É complicado? É burocrático? Não, ele é tão simples quanto abrir. O que que é importante, né? Ah, eu abri o MEI, não deu certo, quero voltar para o mercado formal de trabalho e não quero ficar com essa empresa aberta. Certo. Aí precisa se dar baixa, Ok. né? É um processo para dar baixa, mas qual que é o único fator limitante para você dar baixa? Se você tiver guias em aberto, Ok. né? Porque aí é um pouquinho mais burocrático, porque você tem que transferir esse valor para o seu CPF para conseguir baixar o CNPJ. Certo. Então, para quem tem um MEI, ou para quem pensa em abrir o MEI, é preciso, né, que você mantenha esse pagamento em dia, Perfeito. né? É, sim. E faça a entrega da declaração anual, que chama DASEN, Sim. assim como nós, pessoas físicas, temos que fazer nosso imposto de renda, né? Perfeito. Aqueles que precisam fazer, todos os MEIs precisam entregar sua declaração anual, que vai até 30 de maio 30 de de cada maio. ano. Perfeito. E eu quero entrar nisso. Qual é o caminho que eu tomo? Bom, nós temos várias formas, né? Como é um processo simplificado, eu tenho maior habilidade com a internet, eu quero fazer sozinho. Então, você vai entrar no portal do gov.br/MEI e ali tem todo o passo a passo do cadastro que você precisa fazer. Sim. E você já se cadastra na hora, você já sai lá com o seu CNPJ. Precisa advogado? Precisa contador? Não precisa do advogado, é dispensa de contador, né? Diferente dos outros. Sim, olha que bacana. Diferente, por exemplo, de uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, o MEI é Sim. dispensado, né, da obrigatoriedade de um contador, a não ser que ele queira contratar um para cuidar, né, da empresa dele, mas é dispensado. Aí um outro caminho é a sala do empreendedor. Então, temos as salas do empreendedor, é uma rede que tem no Paraná quase que todos os municípios, Sim. né? São mais de 300 salas do empreendedor no Que município, legal. no estado do Paraná, que presta esse serviço gratuitamente para o MEI, tanto na abertura da empresa, como na regularização de alguma pendência que ele tenha, o apoio para fazer a declaração anual que ele precisa fazer, Sim. até mesmo uma baixa, se for necessário, ou pode procurar o próprio Sebrae. Com toda a orientação. Com toda a orientação, gratuitamente. E onde eu encontro essa sala do empreendedor? Por exemplo, aqui em Londrina, a sala do empreendedor fica na Agência do Trabalhador, né? O Cine Sim. fica no mesmo espaço físico que a Agência do Trabalhador. Certo. Nós temos em Londrina também a Sala da Mulher Empreendedora. Olha que só que bacana, bacana. Que bacana. Então, né? Parabéns aí para quem teve a ideia. Não é? Então, fica lá na Secretaria da Mulher, que é ali no Guanabara. Sim. E cada município tem as suas salas, né? Os municípios que têm a sala ligado a alguma secretaria do município, porque é uma parceria entre Sebrae e o município. Isso. E o Sebrae sempre dando apoio, né? Sempre, né? A nossa finalidade, né, é o desenvolvimento do empreendedorismo, né, e a sustentabilidade das empresas, Sim, né? sim. E olha que interessante, o MEI, ele pode ter um funcionário. Então, para aqueles MEIs, né, que já estão mais estabilizados e já, apesar de ter uma limitação financeira, né, de faturamento anual, mas se couber ali no orçamento dele, ele pode ter um funcionário registrado, tudo certinho. Bonitinho. Então, ele pode ter um funcionário e o faturamento do MEI é R$81 mil por ano. Né? A partir disso, ele precisa se enquadrar daí como uma microempresa. É 81? 81 mil. 81, vai dar uns 6 mil por mês? 6 mil por mês. Então, quem fatura até 6 mil por mês pode entrar no MEI. Pode entrar no MEI. Passou disso?
vira uma microempresa. Microempresa. O que as pessoas não precisam se assustar, né? Sim. Ai, mas então eu vou ficar só aqui dentro desse faturamento de 6 mil, sendo que tem a possibilidade, Sim. né? O potencial de faturar mais, porque eu vou ter que passar a ser uma microempresa. Sim. Mas aí também é Você está faturando um mais, novo né? caminho, né? A sua perspectiva de faturamento é muito maior, o seu quadro de funcionários pode ser muito maior. Sim. O que precisa é se organizar para crescer, né? Perfeito. Porque o crescer também dói. E você falou uma coisa muito bacana, se organizar. O que você percebe da maioria dos MEIs quando o desconhecimento, falta de organização, falta de treinamento? O MEI, ele tem muito conhecimento daquilo que ele realiza, Ok. né? No que ele se formalizou, no serviço que ele vai prestar. Mas ele migrou de um prestador de serviço para uma empresa, Sim. né? Por mais simplificado que seja a burocracia. Então, ele precisa começar a aprender a se enxergar como empresário, a se enxergar como empresa, a separar o que é custo da empresa, o que é dinheiro da pessoa física, o quanto ali naquele faturamento que ele teve mensal, Sim. que dinheiro que ele pode gastar para as coisas pessoais, né? O que ele precisa colocar na empresa. Porque Sim. vamos pensar assim, o MEI pode ser um comerciante. Então, a Perfeito. pessoa compra e vende algum produto. Ok. Então, quando eu estou vendendo lá e que eu faturei os 5 mil no mês, né? E pode ser, porque a regra não é 6 mil por mês, é 81 mil no ano, Que a né? gente fez a média aqui. Você pode Isso. faturar 12 em um e 0 no outro, tá tudo bem. Exatamente. Então, eu faturei nesse mês 8 mil reais. Nossa, que ótimo, eu vou gastar tudo Sim. comigo, com a minha família. Vou comprar o carro. Né? E colocar alguma coisa ali que não estava previsto. Mas a gente não pode esquecer que teve o valor da mercadoria que foi Sim. pago, talvez o combustível que você tenha gasto para poder realizar essas vendas, se você teve que fazer algum material de divulgação disso, isso são custos, Sim, né? sim. Que precisa ser deduzido do faturamento. Então o MEI, ele sabe fazer aquilo que ele sabe, a atividade dele, porém, ele tem que ter um treinamento, uma educação financeira, uma ideia de negócios. Para ele poder crescer. Para ele poder né? crescer. Se organizar para crescer, porque é muito importante que os MEIs pensem nessa possibilidade de Sim. crescimento, né? Sim. Abrir um leque para o crescimento, que isso é muito importante. E existe toda a organização. De forma geral, nós temos um certo receio com planejamento, Certo. né? Aquele Planejamento dói. né? E assim, porque é difícil, porque é complicado, porque Sim, fazer um plano de negócio dói, né? mas tem organização. Se você faz ali um fluxo de caixa simplificado, para você tendo noção, né, do quanto você está gastando, o que é seus custos, o que aquilo ali está te dando de lucro, isso vai te abrindo uma visão para enxergar o seu negócio. Às vezes você está Sim. pagando para trabalhar, Sim. né? Sim. Porque vai entrando numa espiral, numa bola de neve. Eu compro, vendo, compro, vendo. Mas se você parar para analisar, você não está Perfeito. ganhando dinheiro, Sim, né? sim, Então você sim. está ali sobrevivendo Só estará trocando dinheiro. exatamente, na compra e venda. Então é importante também que os MEIs olhem para os Sim. seus negócios, Sim. enxergue, né, o seu MEI como um negócio Como um realmente, negócio. né? A Então- pessoa passou a ser um empresário. Então, a pessoa buscar competências além daquela que além de fazer o negócio dele. É, Buscar outras competências como fosse um empresário que vira um empresário, exato. como um empresário. Então, como eu falei, matemática financeira, organizações e métodos, saber fazer um bom Excel, né? Estruturar, né? E isso, quando a gente procura o Sebrae
dá apoio nessa formação? Sim, nós temos as capacitações para isso, nós temos as capacitações para o meio, nas próprias salas do empreendedor. Sim. Nós temos uma oficina que chama Comece pelo Básico, Ó, que que é bacana. realmente, né, pegar ali do zero e ensinando, né, o que precisa se prestar atenção. E o que é importante, né, que eu vejo, é que eu vou ter uma visão do meu negócio, Sim. né? E não precisa ser complicado, eu não preciso ter ferramentas caras para isso, eu não preciso me preocupar com que valor eu vou investir. Dá para fazer isso de forma simplificada, né, com custo zero ou quase zero. Mas é importante ter essa noção, principalmente que dinheiro que entra na empresa não quer dizer que todo esse dinheiro é meu, Sim, como não pessoa misturar, física, né? Não misturar. exatamente. Isso é muito comum, né? Quando Muito. muito comum. E não é só para mês, né? Sim, Isso é muito comum de forma geral, né? Para quem é empresário, sim. misturar o caixa da empresa com o caixa pessoal. Sempre, eu lembro quando fazia administração, sempre essa preocupação, né? Nós brincávamos que o empresário tem que ser pobre e a empresa tem que ser rica. Não pode misturar dinheiro, né? Porque senão você está sangrando a sua empresa sem perceber, né? E É, talvez entre num buraco muito difícil de sair, sim, porque uma hora a conta vem, né? sim. Dentro da sua visão, Luciana, quais os cursos que um MEI que quer crescer deveria fazer? Olha, primeiro, para quem não fez ainda, eu faria o Comece pelo Básico. Comece pelo É. básico. Ah, mas eu já trabalho, eu já sou MEI, eu sou bom naquilo que eu faço. E eu tenho certeza que é, Sim, né? Mas aquele é o teu trabalho. Agora você precisa pensar na empresa. certo. Então, esse é um curso excepcional. Questão de, não vou nem falar precificação, mas entender ali minimamente de fluxo de caixa. Perfeito. Né? Porque, mas eu não sei mexer muito bem no Excel, não tem problema, né? Dá para Sim, fazer de outra forma. Mas para você entender ali o que são as suas despesas, o que você está ganhando, o quanto isso está te custando, o quanto está sobrando, o quanto eu consigo investir, porque às vezes está sobrando um dinheiro ali que se você investir um pouquinho em novas ferramentas, numa certo. nova, numa nova modinha, né? Ou em ferramentas de trabalho, enfim, para Sim, realizar aquilo que a pessoa faz, ele já começa a ter também um ganho um pouco maior. Sobre o posicionamento na internet, isso é muito legal, a pessoa entender um pouco de sim, marketing também, né? Seja nas mídias digitais ou das formas tradicionais. Né, perfeito. mas às vezes a pessoa ela não tem aquele insight, não vem aquele pensamento ali, poxa, mas se eu fizesse um cartão, se eu tivesse, né, um WhatsApp Então profissional ali também, com uma resposta então também automática. vale um curso aí de marketing de É, serviços, eu acho que a gente precisa pensar na organização, nas finanças e no e no marketing. Esse é o marketing. tripé que é importantíssimo que Sim, as pessoas procurem. sim. E volto a dizer que para o MEI tem esses cursos, né, vamos chamar assim, dentro das salas do empreendedor de forma gratuita. E dentro do Sebrae, eu lembro que sempre eu dava aula sobre empreendedorismo, nós sempre pegávamos o plano de negócio do Sebrae como modelo, Uhum. né? É importante fazer um plano de negócios? É muito importante fazer um plano de negócios, mas hoje também nós temos ferramentas mais rápidas que antecede, né, Sim, o plano de negócios. Você pode fazer, por exemplo, para quem vai começar um negócio, fazer um Canvas, né? perfeito. Que você vai entender ali quem que é o seu público, quem são seus parceiros, qual é a entrega que você vai fazer para o teu consumidor, quais são os canais que você tem de venda daquilo ou de prestação de Sim, serviço, onde você pode buscar recursos se você não tiver o recurso necessário sim, para abrir, né, o seu negócio. Mas é uma visão. Ali você tem uma grande visão do que você precisa entender para abrir o seu entendi. negócio. Agora eu preciso me aprofundar para correr o menor risco possível. Aí você vai para o plano de negócios. Sim. E você tem história de MEI que deu certo? Ah, tem Que você muitos, acompanhou? né? Como nós temos aí desde 2009, né, que os MEIs estão
já foi regularizado, né? Sim, Que sim. já tem. Então, nós temos muitas histórias. Temos, inclusive, premiações, né? Da próprio Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, que tem a categoria para MEI, né? Temos o reconhecimento, a prestação de serviços das salas do empreendedor, que Sim. acontece anualmente. Então, tem vários. Inclusive, temos muitos MEIs que deixaram de ser MEIs para virar Que eu microempresa. acho que eu acho que é a melhor história, né? Esse é o ápice. É o ápice, né? A pessoa começar a Exato. faturar tanto que ela Uhum. tem que largar do MEI e ir para uma microempresa até Exato. uma normal. Quando chega essa época do ano, né, Sim, maio, é onde nós temos a maior descoberta de MEIs que se desenquadram, né? Porque sim. agora é a época de fazer a declaração anual, Certo. né? E passou dos 81 mil, e aí já vai para a E essa categoria de transição microempresa. é de boa fazer também? É bem É bem tranquilo. tranquilo, só que a partir do momento que a pessoa vira uma microempresa, ela precisa seguir, né, A as regulamentação, obrigações, né, da microempresa, como, por certo, exemplo, obrigatoriamente ter os serviços de contabilidade, né? Porque aí tem certo. uma série de entregas que é diferente do MEI. Sim, sim, Então, a questão de apuração de impostos, uma folha de pagamento, todos os arquivos que você precisa enviar aos aí você órgãos vira empresa, competentes. É uma empresa, é, né, que sai da condição de MEI, mas também com uma possibilidade de faturamento aí muito maior, né, e de sim, crescimento e próprio atendimento, né, muito maior a muitas empresas, mas sim, precisa estar ser organizado para isso, né? Por isso que eu falo que a perfeito. organização, esse planejamento mínimo é necessário para que você não tenha nenhum problema nessa transição, porque aí a questão não é a transição de MEI para ME, mas sim que eu vou fazer agora que eu sou uma ME, Entendi, que é uma microempresa, ou né, seja, é uma ME. mudança de perfil, né? Eu era Exatamente, um, agora eu vou ser outro, exato, e eu tenho que assumir esse papel do outro para fazer a coisa dar certo, né? exato. E você comentou que existem pode existir linha de financiamento para MEI, essas coisas? Sim, Olha que sim, bacana! claro que está, né, condicionado o valor, né, dessas linhas de crédito ao limite também de faturamento que ele Lógico, tem, né, porque ele tem que estar dentro da realidade dele, então, sim, dentro da condição de MEI. Mas aqui tem a própria Fomento, os outros bancos que têm as linhas de crédito para MEI, para e MEI. aí tem os valores para isso, mas tem sim, volto a dizer, o MEI, ele é um CNPJ, ele é uma empresa. Ok, ok. E os bancos têm essa linha. Então, você tem um MEI, pode procurar um Pode procurar banco. um banco, pode procurar Fomento, né, a Fomento Sim, Paraná, para poder ter sim. atendimento, e aí vários outras linhas de crédito. Que bacana isso, que bacana. E dentro, dentro das empresas, as empresas olham com bons olhos para o MEI que vai prestar serviço? Sim, porque é uma condição que facilita para as empresas que precisam contratar o MEI, né? Volto a dizer, para serviços pontuais, para Sim, desenvolvimento daquilo que é necessário fazer pontualmente, não é para configurar uma relação trabalhista, mas sim, os serviços pontuais, porque veja, você está contratando empresa para empresa, sim. né? Faz o serviço, termina, emite a nota fiscal, faça o pagamento e está tudo ok. E dentro disso, qual é o maior medo que você vê para a pessoa se tornar MEI? As pessoas têm receio, nós falamos de desconhecimento, né? Uhum. E o desconhecimento cria o medo, né? Falar, não, não quero isso não, é muito complicado. Percebe-se muito isso? É o que a gente estava, né, comentando até antes, a falta realmente de conhecer um pouco mais. Mas, geralmente, o receio é assim: "Ah, será que eu vou ter que pagar muito a partir do momento que eu me tornar MEI, né? Sim, Eh, o que que eu tenho que entregar? Ah, vai complicar a minha vida, sim, né? Eu vou ser fiscalizado", né? sim, Então tem uma série de mitos que vai se criando, né, e a perfeito. pessoa vai ficando com receio. E aí eu volto a dizer que é um processo simplificado, é um valor único que se paga por mês, né, já com todos os encargos e o recolhimento do INSS, Sim, as obrigações
são muito simplificadas também, que é você fazer o seu pagamento todos os meses, é você fazer a sua declaração anual, é você manter em dia, né, a sua MEI, né, o seu MEI, Sim, que não vai ter nenhum tipo de problema. Então, é importante que as pessoas também busquem um pouquinho mais, né, sobre o MEI, tire as suas dúvidas, porque sim. às vezes é um receio que a gente tem que não tem um fundamento para isso. Sim. E nós estávamos comentando antes sobre cursos de empreendedorismo, Uhum. né? E aí você comentou que tem o Empretec, que para mim é o melhor curso de empreendedorismo que tem no país. A pessoa é indicado para o MEI fazer esse curso de empreendedorismo? Ele é indicado para empreendedores, né? É, E o MEI não deixa de ser um empreendedor. exatamente. E aí o Empretec, né, ele é uma imersão em comportamentos e habilidades empreendedoras. Então, independe do tamanho da empresa, né? Porque Certo. o que você vai desenvolver durante o Empretec, que são 6 dias de imersão, você vai desenvolver as suas características, as suas competências e as suas habilidades empreendedoras. Inclusive, estamos essa semana com o Empretec acontecendo lá no Sebrae, e o pessoal está lá nessa imersão, né, que acontece. O Empretec, eu acho que hoje ele é a maior imersão, né, na questão Sim, de empreendedorismo voltado, né, para habilidades e características, validado pela ONU, né, sim. e só o Sebrae no Brasil aplica o Empretec. Empretec. Então, quem tiver a oportunidade, né, de participar, tem as suas regras de participação, né? Sim, Mas não acontece toda semana, ele é um curso imersivo, né? Então tem sim. as datas certas para acontecer, mas quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Empretec, é só procurar o Sebrae. Perfeito. E quais outros cursos o Sebrae oferece que podem dar apoio? Fora porque o Empretec é o grandão, né? O Claro. Empretec é o Aham. completão, né? Mas às vezes a pessoa não tem o investimento, não consegue Sim. fazer, ou ela não tem o tempo e ela precisa fazer cursos mais pontuais, de curta duração. Uhum. O Sebrae oferece o que para O eles? Então, nós temos uma grade, né, Sim, de capacitações e cursos que acontece durante o ano. Então, vou citar o exemplo do Empreenda, que aconteceu a semana passada e que vai acontecer mais vezes. Ele também é o desenvolvimento do empreendedorismo. Então, para as pessoas se desenvolverem, né, para conhecer ferramentas que são importantes para o seu negócio. Nós trabalhamos com o desenvolvimento da liderança, olha que porque é bacana. importante isso. Ah, mas a liderança, mas eu não tenho funcionários. Vou pegar o exemplo do MEI, Sim, né? sim. Eu não tenho funcionários, mas você tem que ser líder daquele negócio, você tem que ter postura de líder em alguns É, momentos da sua vida. Então, o desenvolvimento da liderança não é só para quem tem, né, uma equipe de funcionários, sim. mas todo no seu Liderança entorno. liderança é a capacidade de influenciar, né? Então, Exatamente. eu como empreendedor, mesmo sozinho, eu tenho que exercer uma liderança em cima do meu cliente, em cima do meu consumidor, para que eu possa influenciá-lo de forma positiva a usar o meu produto ou usar o meu serviço. Exatamente, inclusive na Sim, comunidade que você mora, se certo. desenvolver como uma liderança, né? Então é importante. Aí nós temos as oficinas de marketing, nós temos as oficinas e cursos de finanças. Então, tudo que está relacionado ao que a gente chama de gestão da empresa Sim. e liderança, nós trabalhamos dentro do Sebrae com uma grade que vai até o final do ano. Olha que bacana isso. É. Ou seja, dá o peixe, ensina a pescar, entrega para a pessoa, lógico, se a pessoa ela tiver afim, se tiver Claro. interessada, é o melhor lugar para se encontrar é lá no Sebrae. Exatamente. O empreendedor, daí de forma geral, Sim, independente no que ele está, né, enquadrado, se é MEI, MEPP, sim, não precisa caminhar sozinho. Pode sim. caminhar junto com o Sebrae. Então, e é muito importante isso, porque às vezes nós queremos caminhar sozinho, né? Falar, eu não preciso, e disso eu entendo, o negócio é meu, não tenho que ficar, às vezes acho que a ideia é só dele, só ele que teve a ideia, né? E ele não quer mostrar. Não. Tem que buscar informação, tem que dividir, tem que buscar apoio,
Que isso é essencial para o sucesso. É importante, é muito importante que a pessoa, né, busque aquilo que ela precisa É, desenvolver. sim, E assim, ah, mas a ideia é minha, ok, mas a ideia sem estar em execução, sem o resultado, é só uma é só uma ideia, ideia. né? Hum, E aí ela não frutifica a sim, ideia, né? Então, sim, essa ideia ela precisa existir, ela precisa sair do campo da ideia, ela precisa sair do campo do papel, ela sim, precisa trazer resultados. sim, E eu acho que o que é mais importante é que quando você busca as instituições, né? Aqui estamos falando do Sebrae, mas tem várias outras, é para você desenvolver aquilo que você ainda não sabe, ou certo. aquilo que você tem menos conhecimento sobre aquilo. Então, você vai buscar potencializar aquilo que Sim, você precisa para você ter maiores resultados futuros. perfeito. E o Sebrae também faz movimento junto às universidades, quem está se formando, para explicar essas coisas? O Sebrae, ele tem várias linhas de trabalho, né? Então, a gente trabalha desde o que a gente chama de futuro empreendedor, futuro Certo, empresário, até aqueles que já têm o seu CNPJ independente, né, do enquadramento que ele tem. Então, existe uma linha de atuação dentro do Sebrae que chama cultura empreendedora. olha que bacana isso. Então, ali ele trabalha desde a escola primária, dos primeiros anos, né, Sim, ali de uma forma lúdica, materiais, né, como gibis, livrinhos, falando de empreendedorismo, até as universidades, e aí depois vem o próprio Garage, os ideatons, os hackathons. Então, o Sebrae está envolvido no desenvolvimento do empreendedorismo desde a primeira fase escolar da criança. que bacana isso. Eu falo porque eu lembro que quando eu entrei na universidade, eu fiz o curso de administração. Uhum. Foi onde eu tive contato com o Sebrae. E eu lembro eu fiz vários cursos no Sebrae, fiz curso de liderança, fiz curso de gerência, fiz um curso, não era um Empretec, mas era um de jovens empreendedores, que foi até o Charles Vezoso, professor, excelente professor, e aí foi onde eu tive contato, né? E eu brinco, dentro da universidade são dois momentos, né? Você procurar o Sebrae e o CIE, que é de estágio, né? Aham. Você juntar os dois, o caminho tá bem encaminhado, né? A coisa está bem encaminhada. Você no Sebrae vai encontrar, né, tudo que você precisa para entender do empreendedorismo, né, do Sim, desenvolvimento empreendedor, né? Não necessariamente que lá na frente você vai abrir uma empresa, mas você vai se desenvolvendo como empreendedor, você vai sabendo das possibilidades que, sim, né, que vem trazendo. E aí o CIEE, junto com as universidades, é um grande ativo ali para dar a oportunidade de trabalho para esses sim. estudantes através dos estágios, né? Que inclusive o próprio Sebrae é uma instituição que consome os estágios Olha que através ba do CIEE. Olha que bacana. Então você que aí está fazendo, está querendo colocar a sua empresa, colocar a sua atividade mais séria, mais formal, é procurar o Sebrae, procurar se informar, procurar fazer cursos, procurar competências, porque o mercado não é fácil, Não, né? né, e olha só, eh, tanto para você abrir uma empresa ou o mercado formal de trabalho, né, o CLT, a Sim, gente precisa estar sempre em desenvolvimento, sim, porque por mais que eu conheça algo hoje, a mudança ela é tão rápida que amanhã eu já tenho que ter uma outra habilidade, eu já tenho que conhecer de sim, uma outra coisa. sim, Olha, eu vou trazer um exemplo. Hoje de manhã, né, uma pessoa virou para mim e falou: "Você tem algum curso de inteligência artificial no Sebrae?" Aí eu falei: "Olha, presencial eu ainda não tenho, mas no Sebrae Nacional, no site do Sebrae sim, Nacional, né, que é sebrae.com.br, lá tem um curso que explica inicialmente sobre inteligência artificial. Não vai te ensinar a programar nada, a ser um programador, mas fala como a inteligência artificial está na nossa vida, como que ela já faz parte das ferramentas que a gente sim, trabalha ou que a gente utiliza, né, sem saber, para despertar sobre a inteligência artificial consciente, para cada um." Aí a pessoa falou assim para mim: "Ah, eu vou fazer
porque o meu receio é que daqui a pouco os meus filhos venham falar comigo do que eu não sei do que eles estão falando. Olha só, que bacana Então, por isso isso. que eu falo, as mudanças, né, buscar um novo conhecimento, porque as mudanças acontecem, e é assim mesmo, e que bom, né, que tudo está em transformação Sim, e evoluindo, e a gente tem que estar acompanhando sem o dúvida tempo nenhuma, todo, sem dúvida nenhuma. E né? até a ideia de inovação, né? Porque o Exato. MEI, como ele está fazendo, ele também pode inovar, né? Ele também pode trazer algo de fazer de uma forma diferente, de fazer uma forma mais produtiva, talvez. Sem dúvida, porque a inovação não é inventar o que não foi inventado ainda, Isso né? mesmo, Aí é uma invenção. Atenção, inovação não é Isso. inventar, né? E claro que o MEI pode e deve, né, Sim, inovar, fazer movimentos para que ele tenha resultados diferentes, né? Você imagina se sim, ele acha uma forma mais eficiente de fazer alguma coisa, que ele tenha maior produtividade, que ele desenvolva um método ali de sim, venda, que ele alcance clientes que ele não alcançou ainda. Tudo isso é inovar, né? Ele é, está inovando para aquele modelo de negócio que ele certo, atua, né? certo. Ele não precisa pensar na inovação tecnológica, né? Na inovação com base tecnológica, mas ele pode pensar em inovar para o seu negócio, dentro do modelo de negócio que ele atua. Sim, muito bacana isso, né? E qual é a mensagem que você deixa aí para quem está quem ainda não é MEI, tá lá fazendo a sua atividade, Uhum. tá inseguro, qual é a mensagem que você Tá. deixa para Então, ele? assim, para quem ainda não conhece como é o MEI, buscar se informar, né? Como eu falei, tem vários canais que você Sim, pode buscar para ter um pouco mais de conhecimento sobre o MEI. Acesse as plataformas seguras, né? Que é do próprio gov.br/MEI. Lá tem muita informação. Não tenho tempo de ir numa instituição, na sala do empreendedor, lá no Sebrae, está muito sim. corrido. Usa a internet, o Sebrae tem um site riquíssimo, né, de informação e de cursos gratuitos de forma Que online, que a pessoa legal! já pode ir fazendo e se conectando, né, Vamos, tá ali. vamos parar nesses cursos gratuitos. Espera aí, Aham. quais cursos que tem? Nós temos curso na área de gestão, então, eu quero aprender a fazer o Canvas. A gente tem o Canvas digital, a gente tem o curso de Canvas, que é aquilo que eu falei, é você enxergar o modelo de negócio, Sim, né, que você quer montar ali e desenhando o seu modelo de negócio, o que seu próprio negócio. legal! Tem cursos de marketing básico, online, nós temos curso do MEI online. A gente tem a Semana MEI agora com uma capacitação gigantesca, que é do dia 26 ao dia 30 de maio, tudo É online. agora, dia É 26 e agora, de 30 de 26 a maio. 30. Tem uma grade riquíssima de conteúdo, inclusive grandes palestrantes, que aí é a nível nacional, porque é Sim, online, então é só a pessoa se inscrever para participar. Então, tem essas informações de forma online, tem o Sebrae que eles podem buscar, tem a sala do empreendedor. O importante é que a pessoa não faça na incerteza, né? Eu tô com dúvida, procura solucionar essa sim. dúvida. Mas eu posso fazer sozinho? Pode fazer sozinho. Mas na dúvida, não fique com É, dúvida. eu acho que fazer sozinho é um preço muito caro. Eu acho que Exatamente. fazer sozinho, porque quando você vai para o mundo do empreendedorismo, não é só a técnica, não é só a visão conceitual, não é só o marketing, não é só. É tudo isso. E às Exatamente. vezes você não tem competência para tudo isso, às vezes você nem tem um entendimento para tudo isso. E quando você puxa para si a responsabilidade, você tem um caminhão de coisas para fazer. O tempo, 24 horas, continua para todo mundo e você não se dedica naquilo que você sabe fazer melhor. Então, quando eu procuro alguém, é sinal de inteligência. Com certeza. E principalmente o que você colocou agora, professor, né? Tenho muita coisa para resolver. A maioria dos MEIs, eles trabalham individuais mesmo, né? Sim, Não tem aquele um funcionário que ele pode ter. sim, Ele tem que resolver tudo. Ele sim, tem que vender, ele tem que executar, ele tem que receber, ele tem que fazer pagamento. Então, sim, ele faz tudo, né? Então, imagina o quanto consome do dia dele, né, você sim, ter que fazer quase tudo sozinho. sim.
E então isso vai ficando para depois, né, você Sim, pensar no negócio, você entender um pouco mais daquilo que você ainda não entende, vai ficando para depois. Mas é importante que a gente não vá deixando para depois, porque a gente está sim, perdendo oportunidade agora, né, sim. deixando para depois. Então busque esse apoio, porque essa rede de apoio ao empreendedor, ela existe, né, volto a dizer, o Sebrae é um grande parceiro do empreendedor e junto com o Sebrae nós temos uma rede de atendimento, Sim. né, para proporcionar esse conhecimento para o microempreendedor Eu individual. lembro quando eu comecei eu tenho uma empresa de treinamento, desenvolvimento profissional. Uhum. E aí eu lembro que alguém do Sebrae me ligou, perguntando assim: "O senhor conhece os concorrentes do senhor?" Aí eu olhei assim, eu falei: "Não". Eu falou: "Então", o papai pegou os meus dados, deu uns 15, 20 dias, eu recebi todo um formulário falando quais eram os meus concorrentes aqui na região, muito legal. Eu nunca imaginei que isso ia chegar na minha mão de uma forma tão simples Aham. e vendo a preocupação do Sebrae, do serviço, em me informar isso. Eu achei demais. É. Né? Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. O nosso papel, né, é realmente desenvolver, os empreendedores e tentar da forma, mais simplificada possível que os negócios sejam sustentáveis, né, que eles sejam Sim, duradouros, duradouros. porque cada empresa, né, que abre a possibilidade dela gerar novos empregos, né, o que ela gera na nossa economia, né, a riqueza que é gerada, então é muito importante que as empresas Sim. sejam duradouras, sustentáveis. Eu lembro de uma época que as empresas, a maioria fechava em 2 anos. Aí depois foi para 5. É, nós temos um cenário, né, que Sim, ainda não é aquele cenário que nós que a gente olha e fala assim: "Nossa, que ótimo". Ainda tem, né, muita sim, empresa que fecha com 2 anos, mas assim, ela já passa esse ciclo da morte ali com 5 anos, mas hoje nós temos maiores condições de sim, reverter ali o processo, mas só lembrando também que quando, né, a gente abre uma empresa, a gente precisa olhar os aspectos internos e externos, né, sim. que impactam uma empresa. Sim, que bacana. Luciana, muito obrigado. Foi muito bom você estar aqui. Espero que vocês também tenham gostado. É uma informação muito valiosa. Muitas pessoas elas querem o brasileiro. Ele tem esse perfil de ser empreendedor. A nossa economia também ela nos empurra para esse mundo do empreendedorismo. E ter essas informações é um grande guia para a pessoa ter sucesso, É para a pessoa verdade. poder formalizar e poder crescer. Que eu acho que esse é o grande segredo, né? É o grande objetivo, Isso. né? Nem segredo, é o objetivo. O segredo é saber como, né? E Exatamente. agora não é mais segredo, por quê? Porque o Sebrae está aí para te mostrar o caminho o caminho da riqueza, É verdade. Deixa de ser né? segredo, né, professor? Deixa de ser chega, deixa, Mas eu que agradeço o convite, é sempre muito bom falar de empreendedorismo, sim, mostrar as possibilidades, né, que existem, para que as pessoas realmente se atentem. Olha, tem essa possibilidade, tem essa, quem eu procuro, né? O Sebrae está de portas abertas, né, sim, para todo esse atendimento, para os empresários, para os empreendedores, e busquem desenvolver, né, aquilo que a gente tem dificuldade e sim, conte com o Sebrae, a nossa rede de atendimento perfeito. parceira para isso. E como é que eu encontro o Sebrae? A gente pode ligar no 0800, né, 0800 0800 570 070 ou ali na Santos Dumont 335. E o E o, site? e o site www.sebrae.com.br. PR Paraná. É, Isso, Sebrae Paraná. E aí a gente pode também ligar no 3373 8000. muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Vão lá no Sebrae, procurem cursos, se desenvolvam. O segredo está aí, tá bom? Muito obrigado e até uma próxima vez.